Alô, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Ele nasceu no dia 3 de abril de 1955, é do sertão da Bahia, e ele viveu sua infância na cidade de Acajutiba, prestou serviço militar, ele fez engenharia civil, concluiu o curso superior de filosofia, trabalhou na Caixa Econômica Federal e muitas coisas mais. Aqui conosco, Adenauer Novaes, para os seus cumprimentos. Prazer muito grande estar aqui, Sidney, com você, com sua equipe, nesse maravilhoso programa, disponível para conversarmos sobre espiritismo, espiritualidade, psicologia e tudo mais que você me apresentar. Estou à sua disposição. O seu primeiro contato com a doutrina espírita foi no Núcleo de Militares Espíritas. Conte pra gente. Eu tinha 17 anos, morava em Campinas, aqui em São Paulo, vim estudar lá da Bahia para cá. Meu pai era militar e queria que eu fosse militar, e eu vim para a Escola Preparatória de Cadetes em Campinas. E ali um colega meu me via muito triste, porque eu tinha saudade da minha família, jovem, muito jovem, né? Ele me convidou para assistir a uma palestra no Núcleo de Militares Espíritas, que era uma sala que existia dentro da unidade militar, ali em Campinas. E aí eu me encantei com aquilo, achei interessante, achei lógico, achei que valeria a pena me dedicar ao estudo do Espiritismo. Então eu comecei ali. Quando retornei a Salvador, 2 anos depois, eu passei a estudar mais especificamente a doutrina espírita, lendo as obras de Allan Kardec, e aí começou a minha trajetória. Então foi aqui em Campinas. E como é que foi essa história de militar para psicólogo clínico? Veja bem, na verdade não foi uma passagem militar. Eu não segui a carreira militar, como meu pai pretendia, mas estudei engenharia, que ele gostava muito de engenharia, e eu me dediquei aos estudos de engenharia. Me formei, trabalhei 17 anos como engenheiro na Caixa Econômica Federal, mas eu tinha uma vocação psicológica. Eu queria estudar psicologia. E no meio do caminho eu estudei filosofia, me formei, que me deu base para um conhecimento mais profundo do espiritismo e da psicologia. E aí, na década de 90, eu mudei de profissão. Deixei a engenharia e passei a trabalhar como psicólogo. E hoje meu trabalho como espírita, como dirigente espírita, é promover estudos entre a psicologia e o espiritismo. Alguns dos temas de Adenauer: ansiedade e os aspectos espirituais, razão e sentimento, autotransformação, espiritismo e contemporaneidade, sonhos e desdobramentos, o mito pessoal e o destino humano. Mas eu quero perguntar para você sobre Jung. Jung foi realmente um divulgador dos fenômenos mediúnicos? Na verdade, a gente não pode dizer exatamente isso. À época, que foi o final do século XIX, Jung era um estudante de medicina, ele passou a se dedicar ao estudo dos fenômenos mediúnicos porque ele tinha uma prima que era médium e produzia fenômenos de efeitos físicos em casa, e ele então teve curiosidade, passou a estudar o fenômeno mediúnico, sem conhecer o espiritismo. Publicou uma tese de graduação chamada Estudos dos Fenômenos Ocultos, então era o estudo da mediunidade. Leu Allan Kardec, passou a fazer reuniões mediúnicas, a conversar com os espíritos, mas quando ele se viu famoso na psicologia, na psiquiatria, ele aí se dedicou ao estudo dos fenômenos psicológicos, abandonando o estudo da mediunidade. Então não pode dizer que ele foi um divulgador dos fenômenos mediúnicos. Ele não era espírita e nem se interessou por estudar afincamente ou a miúde o espiritismo. Ele estudou a psicologia, mas foi um grande divulgador da espiritualidade, porque sua psicologia é uma psicologia mais espiritual, mais aberta, mais livre dos preconceitos, até das religiões. Então Jung contribuiu para a divulgação do fenômeno espírita. De onde veio esse interesse dele pelo ocultismo? Exatamente porque ele não só tinha essa prima, que era médium, como ele também era médium.
houve na vida dele muitos fenômenos mediúnicos de contato com os espíritos, de sonho com espíritos, de ver espíritos, de conversar com espíritos. Então esse interesse dele pelo espiritual veio da própria mediunidade dele. Ele fala sobre aquela capacidade de se ver mais longe e até às vezes obter-se doses do futuro. Ele defende a existência de alguma coisa além do tempo e do espaço. Como é que você vê isso? Eu vejo como um grande avanço. Jung foi até precursor da física quântica. Embora sem ser físico, mas as ideias dele sobre o inconsciente contribuíram para ampliar uma visão humana de que o eu, o ego, não tem tempo nem espaço e nem morre. Então essa visão é junguiana da intemporalidade. E essa intemporalidade é que ele quis dizer que nós não lidamos com a morte, porque o eu sabe que é imortal. O eu sabe da continuidade da vida. Então Jung ele trouxe essas ideias de intemporalidade, de não espacialidade e de amplitude da vivência do eu. Daí a aceitação dele de que você pode ter acesso a um fenômeno que está acontecendo a milhões de quilômetros de distância, no tempo e no espaço. Isso é junguiano, essa percepção, esses conceitos são dele e que nós espíritas sabemos que isso é fato. O espírito não é prisioneiro do corpo, não é prisioneiro do tempo nem do espaço. O espírito é senhor do tempo, é dono do espaço, é dono do universo, tem o universo como campo de atuação para a sua evolução. Eu estou elaborando um romance e um dos meus personagens, de repente, percebe que dois dos seus pacientes estão se reencontrando como se fossem almas gêmeas. E ele, como médico, atendo-se mais às normas científicas e sem se lançar para a doutrina espírita, justifica esse reencontro com o princípio da sincronicidade de Jung. O que é esse princípio? É uma coincidência? O que é isso? O princípio da sincronicidade é o princípio que admite que existem conexões acausais, que não tem uma causa comum, mas tem uma vinculação funcional. Então, são eventos que acontecem onde algo interno se vincula a algo externo sem que haja uma causa comum. Então, duas pessoas podem se reencontrar sem que tenham se determinado para isso, mas porque existe uma vinculação interna, vai acontecer externamente. E pode ter certeza, Sidney, tudo que você desconhece sobre você internamente vai acontecer como destino. Tudo, absolutamente tudo. O princípio inverso também vale. Tudo que lhe acontecer fora de você, pode ter certeza que está vinculado a algo dentro de você. Então é uma das formas de você se conhecer pelos eventos externos. Tudo que lhe acontece está vinculado a algo em você. Então isso é sincronicidade. Mas essa coincidência significativa de Jung, de uma certa forma, não se contrapõe à tese espírita? De jeito nenhum, em nada junguiano se contrapõe ao espiritismo. A sincronicidade não encontra explicação nem na mediunidade. Por exemplo, um fenômeno de sincronicidade. Aqui nós estamos gravando um programa e eu de repente fale sobre o sabiá. E o sabiá não é daqui da região de Bauru. Quando nós sairmos ali, um sabiá aparece. Isso é sincronicidade. Quem foi que trouxe o animal? Foi um espírito? O animal sintonizou com a nossa onda mental? Não. A sincronicidade é a possibilidade de existir um elo entre eventos, mas não há uma causa nem espiritual que justifique aquilo. Então a sincronicidade está fora do evento mediúnico. Aliás, houve um caso, você está citando como exemplo, mas houve um caso do próprio Jung, sim, em que ele estava falando com uma senhora e de repente no vidro bateu um besouro que não era daquela região. Isso. E ele estava falando daquele besouro. Então isso é sincronicidade. Como é que você pode explicar isso mediunicamente? Não tem explicação mediúnica, não tem explicação física, porque o besouro não era daquela região e é difícil você aceitar que um besouro sintonize
com a mente humana. O que é isso, então? É uma atração? Eu prefiro pensar como o oriental pensa. Sim. O tal, tudo está interligado, todas as coisas estão interligadas. Eu prefiro pensar assim, é melhor. Essas seriam as chamadas imagens primordiais? Imagens primordiais ou arquétipos, sim, sim. Me fale um pouquinho daquela experiência que Jung teve em 1906, quando ele foi a Washington e visitou aquele hospício de negros. Olha, Jung fez uma viagem aos Estados Unidos a convite da Universidade Clark, nessa época, junto com Freud, né? Eles foram lá convidados para palestras e ele teve a oportunidade de ir a um hospital psiquiátrico e assistiu a um determinado interno falar do vento solar, falar que havia um pênis balançando ao vento, ao som do vento, impulsionado pelo vento. Bom, aquilo impressionou ele, porque era uma imagem que aquele negro estava trazendo. Posteriormente, 4 anos depois, ele lendo um livro sobre o século XIV, século XIII, um deus Mitra que impulsionava um vento solar. E aquele negro jamais teria acesso a essa informação. Daí ele postulou a existência do inconsciente coletivo, a partir dessa imagem. Eu vou interromper você, porque eu quero que no próximo bloco você me fale um pouco sobre o grande papiro mágico parisiense. Okay. Não saia daí, voltamos já já. A Livraria SEAC conta com mais de 4.500 títulos, obras básicas do espiritismo, romances, livros infantis, adolescentes e adultos, de todos os gêneros da literatura espírita. E mais, a Livraria SEAC oferece o Clube do Livro, onde o sócio paga uma pequena mensalidade e retira uma obra diferente a cada mês. Aqui você também encontra agendas, DVDs, CDs de músicas instrumentais, CDs de palestras, audiolivros e livros de bolso com mensagens diárias. Para as crianças, a Livraria SEAC tem um cantinho especial, com cadeiras e mesinhas, para que os pequenos possam desfrutar de uma boa leitura com conforto. Outro espaço especial da livraria são as prateleiras reservadas à obra completa de Richard Simonetti, consagrado autor espírita. Todo o lucro arrecadado pela livraria é revertido para as obras do SEAC. Venha nos visitar e conheça ótimas opções para sua leitura e para presentear quem você ama. Livraria SEAC. Estamos de volta para a continuidade do nosso programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade. Hoje, com este homem lá da Bahia, Adenauer Novaes. No bloco anterior, eu perguntei a ele a respeito de uma experiência que Jung teve em Washington, quando ele visitou um hospício de negros. Dá uma recordadinha para nós no que você já falou, depois eu quero saber sobre como que ele explicou aquelas manifestações desse negro. Veja, primeiro, a viagem de Jung aos Estados Unidos foi um evento memorável na vida dele. Ele foi convidado pela Universidade Clark, na pessoa de Granville Stanley Hall, para promover uma série de conferências nos Estados Unidos. Ele e Sigmund Freud eram recém-conhecidos, eles se conheceram naquela época e foram convidados a ir aos Estados Unidos. E foram muito bem recebidos e Jung teve várias experiências místicas, transcendentes e vários conhecimentos ali, ele começou a solidificar. A amizade com Freud produziu isso e a visita à Universidade de Clark também no estado de Massachusetts. Passou por Washington e teve a oportunidade de visitar um hospital psiquiátrico lá, porque era a área dele. Ele tinha estudos sobre psiquiatria, sobre fenômenos do inconsciente, sobre a loucura, sobre a esquizofrenia. Ele escreveu sobre esquizofrenia, então ele foi lá conhecer. E lá ele viu um paciente, que não era dele, claro, interno lá, num fenômeno interessante, mostrando na janela a origem do vento.
dizendo esse paciente psiquiátrico que o vento era produzido pelo balanço de um pênis solar. Aquilo o impressionou, ele fez anotações sobre isso. Voltou para a Suíça, depois dessas conferências, em Worcester, lá no Massachusetts, e mais tarde, creio que 4 anos depois... Ele estava em Paris, então? Ele estava fora dos Estados Unidos, estava em Paris, teve acesso a um livro que tinha registros de um deus Mitra no século XIII, que esse deus era responsável pela origem do vento, numa alegoria a que esse vento era produzido por um pênis que se balançava no céu. Bom, ele então lembrou-se do depoimento do negro lá em Washington, lá nos Estados Unidos, e viu que havia uma possibilidade disso ter uma origem comum, porque o negro não teria acesso àquele conhecimento, era um conhecimento que exigiria um estudo muito aprofundado e distante, que não era acessível a ele nos Estados Unidos. Então ele teorizou ele postulou a existência de um inconsciente comum que existia entre um e outro, entre um conhecimento e outro, entre uma época e outra. Que conhecimento comum? Para Jung, e no que eu concordo, nós temos imagens primordiais, nós somos portadores de órgãos psíquicos chamados arquétipos. Esses órgãos psíquicos produzem imagens comuns. Então a imagem que o negro produziu vinha de um arquétipo, a mesma imagem coletiva que vinha daquele povo que acreditava num deus Mitra, que era produzida pelo mesmo arquétipo, que é um arquétipo chamado self. Vamos traduzir isso aí para o nosso telespectador. Seria uma espécie assim de inconsciente coletivo, uma reserva de conhecimentos a que todas as pessoas teriam acesso? Não. Essa é uma ideia popular do inconsciente coletivo, como se existisse um grande reservatório. Não. O nome de um grande reservatório que todo mundo tem acesso chama-se Google, internet. Certo. Não é inconsciente coletivo. Isso não é inconsciente coletivo. Então explica melhor para a gente. O inconsciente coletivo, a palavra coletivo quer dizer igual ou semelhante. É coletivo porque você possui e eu possuo. Por exemplo, as pernas. Existem só 2 pernas para todo mundo andar? Não. Cada ser humano tem 2 pernas. É coletivo porque é igual para todo mundo. Então, todo mundo tem um inconsciente. Por isso que é coletivo. E qual é a característica por ser coletivo? É que o inconsciente que você possui, eu também possuo. Ele tem órgãos comuns. É como o corpo humano. Todo mundo tem coração, mas não é um coração para todo mundo. Quer dizer que todos têm a possibilidade de acesso, mas não significa que todas as informações estejam... Não, todas as informações não estão em cada ser humano. Cada ser humano produz as mesmas informações. Porque você viveu há 1000 anos atrás, há 2000, há 5000, há 10.000, há 50.000 anos atrás, e em todas as suas encarnações você foi produzindo a possibilidade de manifestar-se no mundo da forma igual. Todos nós nos manifestamos no mundo de uma maneira igual, porque temos esses arquétipos. Cada ser humano tem o seu inconsciente coletivo, cada ser humano. Então ele não é único para todo mundo, cada um tem o seu e eles são iguais, porque eles possuem os mesmos órgãos. Como todo ser humano tem coração, tem estômago, tem fígado, tem rim, tem intestino, tem cabeça, todo mundo tem na sua mente inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, ego, self, todo mundo possui isso. Então, as imagens primordiais, elas são geradas pelos arquétipos. Os arquétipos são órgãos psíquicos, são modos de comportar, são modos de manifestar, são modos de conceber a realidade. Então, o que Jung teorizou lá, ao ver em Paris aquele papiro lá, aquela inscrição sobre o pênis solar, foi que existem possibilidades herdadas, possibilidades orgânicas em nós que geram as mesmas imagens. Isso é verdadeiro porque nós somos originários da Terra. É na Terra, nas várias reencarnações, que se produz a mente humana. Ela nasce das várias encarnações. Isso teria a ver com aquele registro que o nosso perispírito guarda? Teria alguma coisa a ver vindo através dos tempos? Perfeito, Sidney. Perfeito. É no perispírito que está isso. É no perispírito que está a mente humana. É no perispírito que nós gravamos tudo o que vivemos. Não é no espírito, é no perispírito. Tudo que você fez, tudo que você sentiu, tudo que você provou,
Tudo que você experimentou está no perispírito. Só vai ao espírito as leis de Deus. O espírito em si não se lembra do seu passado, porque o passado é um registro de memória que está no perispírito. O espírito assimila o resultante do passado. No que essas memórias contribuem para o progresso do espírito? O espírito precisa dessas informações para elaborar seus comportamentos. Uma espécie de feedback? É um feedback, ele vai lá buscar essas informações. Essas coisas não me fizeram bem, então vou evitá-las no futuro, é isso? Eu vou usar ou não usar. Eu uso ou não uso essas informações. Por isso que um espírito puro não precisa de nenhuma dessas informações. Ele já se depurou, ele já não mais precisa de um perispírito. Ele não precisa lembrar que ele foi canibal, ele não precisa lembrar que ele matou, não precisa lembrar que ele fez caridade. Já ele cumpriu a missão, já resolveu, cumpriu a sua função. Já não precisa mais. Entende? E a gente percebe que em alguns desencarnes nós não temos acesso a essas informações imediatamente. Temos até no nosso lar o caso de que uma pessoa teve permissão para ter acesso a algumas encarnações só. Por quê? Faz mal ou a gente não aguenta todas essas informações? Veja bem, Sidney, o espírito, nós não temos essa capacidade de absorver toda a informação instantaneamente. Aqui encarnado você vê a nossa dificuldade de gravar o que fizemos ontem. Sim. Você não se lembra o que você comeu nem bebeu a semana passada. Para que gravar tanta coisa? Não gravamos. Aconteceu, é registrado, mas você não traz isso para a consciência. Quando o espírito desencarna, ele não traz, porque não é possível ele trazer tudo à consciência. Por mais elevado que ele seja, isso não é interessante. Você veja o espírito Emmanuel, como ele se apresentou a Chico Xavier a primeira vez, lá pelos idos de 1927, quando ele se apresentou ao médium. Ele se apresentou no formato de uma cruz, como um senador romano, mas ele teve outras encarnações no período. Ele escolheu aquela para se apresentar. Ele dosou. Ele dosou a informação para o médium, porque ele poderia ter pego a última, talvez como aquele lord inglês disse que ele foi inglês, ou antes como Manuel de Nóbrega, mas ele optou pela encarnação romana. Então, o espírito também ele não pega tudo de vez. A maioria dos desencarnados, nós quando desencarnamos, a grande maioria entra no estado de sonolência, porque a passagem cansa, entra num estado de torpor, não vai se lembrar de muita coisa. Quando acorda meio que descompensado da realidade, porque passou para uma outra dimensão, e vai aos poucos lembrando do seu passado. Não é que seja uma falta de permissão, é uma impossibilidade real de acessar tanto conteúdo. Falta de amparo tecnológico mesmo. Tecnológico pessoal, né, para acessar aquilo. Me diga uma coisa, a psiquiatria atual consegue se abeberar e ampliar os seus horizontes, tendo um respaldo maior através da doutrina espírita? Você consegue aplicar isso no seu trabalho profissional? Veja bem, Sidney, a psiquiatria está num processo de falência. A psiquiatria. A psicologia, não. A psicologia está avançando para novas possibilidades de entendimento da mente humana, inclusive se aproximando muito do espiritual, do espiritismo. E, aliás, o espiritismo é que fomentou o surgimento da psicologia. O espiritismo é anterior à psicologia. Kardec trouxe o espiritismo em 1857. A psicologia não existia. A psicologia surgiu para explicar o que o espiritismo chamava de fenômeno mediúnico. Então foi o espiritismo que fomentou o surgimento da psicologia, e hoje a psicologia é o que é, tão diversa, tão abrangente, graças ao espiritismo. E está havendo um casamento entre o fenômeno psicológico e o fenômeno espiritual. Mesmo que os psicólogos não sejam espíritas? Mesmo que não seja, não tem saída. Eles vão encontrar-se, vão convergir. Não tem saída. Já a psiquiatria está em decadência, por quê? Porque ela só faz prescrever remédio, ela cuida do cérebro, ela não cuida da mente. Então, vamos deixar a psiquiatria de lado no seu caminho e entender que o espiritismo vai convergir com a psicologia, vai convergir com outras ciências,
com a ciência médica não invasiva ao corpo humano. Os aspectos espirituais vão passar a ajudar a se superar a ansiedade? Não tenha dúvida, sem o tratamento espírita, sem a visão espírita, a ciência médica, a ciência da cura, ela está com seus dias contados, porque o caminho é espiritual. Hoje, nos Estados Unidos, tem universidades que trabalham com o fenômeno espírita sem falar de espiritismo. Para não ir longe, Sidney, vá no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Você tem médicos dando passe em seus pacientes, grupo de médicos e enfermeiros oficialmente dando passe, não com o nome de passe. Toque terapêutico. Toque terapêutico em seus pacientes, aqui em São Paulo. Então, não tem saída, não tem saída. Como diz Kardec, o Espiritismo se apoia nas leis da natureza. Pronto. E aí, há a convergência. A convergência. Pelo amor de Deus, falar em transformação moral, como Kardec citou como autêntico espírita, já dá um trabalhão. E agora você vem me falar em autotransformação. Como é que é essa história? Ah, Cid, eu não gosto dessa palavra moral. Não gosto. Acho que ela está em desuso, acho que ela é discriminatória, acho que ela é retrógrada e arcaica. Não, eu não falo em transformação moral, em reforma moral. Eu prefiro a palavra ética. Nós precisamos ser éticos, porque moral é algo que depende da sociedade e do momento, da época. E é uma palavra antiga, arcaica, usada nos séculos anteriores. Mas a ética não é a ciência da moral? Não. Ética é respeito pela vida, ética é transparência e compromisso consigo e com o cosmos. Moral é algo social. Não, eu não prego reforma moral, eu prego autotransformação. Você precisa se transformar para fazer face aos desafios que a própria vida e a divindade colocam ao espírito. Reforma moral é ser bonzinho, é ser educado, é ser paciente, é ser humilde. A autotransformação é tudo isso e mais. Compromisso com o universo, compromisso com o divino, compromisso consigo mesmo, descoberta da designação pessoal, descoberta do para que eu existo, busca não dos porquê, mas dos para quê. Uma espécie de olhar no espelho? De olhar no espelho com profundidade e dizendo, eu sou um espírito. Eu sou um espírito. Então, por isso que eu não falo muito em moral, eu falo em autotransformação. Eu tenho um programa na Rádio Boa Nova de Guarulhos que é esse, autotransformação, alquimia da alma. Você precisa fazer uma alquimia dentro de você. Aquela história que Santo Agostinho recomendava de à noite a gente fazer aquela reflexão, perguntando o que eu fiz de errado durante o dia, alguma coisa da qual possa me envergonhar. Isso é um começo de autotransformação? Não. Desculpe, Santo Agostinho, mas eu não gosto de falar em erro, em certo e errado. Acho que a gente não precisa mais entrar nesse maniqueísmo do certo e do errado. Eu preciso descobrir o que é adequado e o que não é adequado para a minha evolução. Porque às vezes o certo é o errado, às vezes o errado é o melhor. E o mais ou menos? O mais ou menos o mais adequado. Então eu não gosto de usar muito o erro e acerto. Eu prefiro entender que o que é adequado e não é adequado. O que é adequado é o que lhe faz bem e faz bem ao próximo. Isso é o que é adequado. E nem sempre o que faz bem a você e ao próximo é o que é certo. O que não é adequado é o que faz mal a você ou ao próximo. Então, não é adequado. Então, a reflexão que você deve fazer é uma reflexão quanto ao futuro. O que eu devo fazer para frente? Não ficar olhando para trás. O que eu devo fazer para frente? Isso é adequado ou isso não é adequado? Isto é, isso me traz felicidade e ao próximo, então eu vou fazer. Será que Roberto Carlos estava com a razão? Daqui para frente tudo vai ser diferente? Tudo vai ser diferente, perfeito. Adoro Roberto Carlos. Me fala um pouquinho sobre os sonhos e os desdobramentos. Esse é um capítulo interessante, porque Kardec se ocupou dos sonhos e desdobramentos. Ele teve uma visão a respeito dos sonhos fantástica sobre o significado dos sonhos. E nós, espíritas, sabemos que todas as vezes que o corpo adormece, a gente se desdobra, a gente vai conhecer, vai estar em contato com espíritos. Quando voltamos, mesmo tendo sido desdobramento, isso vem como imagens, isso vem como sonhos que carecem de uma interpretação psicológica oportuna, necessária. Os sonhos falam muito mais de você do que o que você possa dizer, porque os sonhos retratam seu inconsciente, retratam quem você é em profundidade. Isso é bem Jung mesmo, né? Isso é Jung. Eu escrevi um livro, Sonhos, Mensagens da Alma. Eu fico muito feliz com a sua presença, muito obrigado.
e até uma próxima oportunidade aqui conosco, trazendo essas elucidações maravilhosas. Eu que agradeço, e o meu recado para você que está nos assistindo é: não se esqueça, você é um espírito imortal. Tenha certeza disso. Agradeço a sua companhia. Até a próxima semana.